Sejam bem-vindos à primeira pausa pro café de 2023. Hoje eu não tenho café, eu trouxe aqui um whisky para me Apenas acompanhar. água pra mim hoje. É pausa pro whisky. Eu tenho uma água, infelizmente no vídeo não vai estar tão visível, de uma garrafa térmica com o nome da minha família impresso, Wolf. De certa forma, Não, e tá escrito igualzinho o nome da minha família e é uma marca chamada Wolf. Ah, nossa. Eu vou atrás Sem- dos meus royalties. sem espaço pra merchan aqui, Otávio. Não, eu vou atrás dos meus royalties. Essa marca de garrafinha térmica, eu sei que você está aí e eu vou te encontrar. Mas falando em álcool, eu mostrei o copo. Eu aproveitar que nessas férias, uma série que eu vi fala um pouco disso também, de álcool e drogas. Mas majoritariamente Euphoria. Não, eu vi 2 episódios e não gostei nada dessa série. Não é pro Tots. Eu É um não monte de assisti, mas adolescente eu sei de drogado. drogas. É muito. Achei muito chato. Mas a que eu gostei mesmo. Aliás, eu vi muito seriado bosta nesse fim de ano, começo de ano. Maluco, cada seriado que colocam aí. Depois joga uns aí só pra gente ter uma Depois noção. queremos a Os que lista são aí. bosta? 1899, acho que é esse o nome. E aquele do... Foi cancelado, inclusive. Sim. Aham. Meu Deus, Porque cara. Esse é E supostamente é plágio de uma HQ, né? Deu essas tretas também. Eu não Pior sei como ainda. foi essa investigação, né? Mas vai saber. Cara, aquilo lá é uma das. Meu Deus, se com essa pira ultimamente de inteligência artificial fazendo coisas, fazendo arte, fazendo tudo, aquilo é o maior. Se me dissessem que uma IA escreveu aquilo, porque é suco de coisa genérica aquilo. Se você pegar um monte de elemento genérico de ficção fantástica assim e colocar no mesmo lugar, é tipo. Todas as cenas, cara, me dá uma agonia de ver aquilo assim, porque. Os diálogos são terríveis por causa disso. Tipo, oh meu Deus, achamos um navio fantasma e dentro desse navio fantasma tem um balcão de madeira e eles escutam um barulho lá dentro. O que sai de lá de dentro? Uma criança misteriosa! Oh, creepy criança. Eu acho engraçado toda essa sua amargura, sendo que essa série vem do galera do Dark, né? Que é uma série que você gostou. Adorei Dark. Aí isso mostra que ele não é puxa-saco, né? Eu acho. O mesmo raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Nossa, cara. Já caiu, né? Na verdade, mas... Mas, enfim, entre várias séries ruins, vi uma que, confesso, inicialmente não me chamou a atenção, que se chama The Bear. O urso. O ursinho. Ursão. Quando eu vi, tipo, vi pessoas falando que era bom e não acreditei. Porque fui ver, tipo, ok, sobre um cozinheiro. Nada contra cozinheiros, mas eu achei que me pareceu muito. Parecia, sei lá, reality shows. Tem um monte de reality show de cozinha, né? Masterchef. Tipo isso, eu achei que era uma coisa meio vibe Masterchef, assim, sobre um cozinheiro que sei lá, né, tá querendo, sei lá, ser melhor, alguma coisa assim. Achei que era uma versão ficcionalizada de Masterchef, mas não tem nada a ver. É um dos melhores séries que eu vi nos últimos tempos, assim. É um drama, mas tem bastante comédia dentro. E é sobre eu quero saber se demora pro urso aparecer na história. Não, nos primeiros segundos aparece. O urso aparece nos primeiros segundos do primeiro episódio. Então, beleza. Então não é propaganda enganosa. Não. Eu já ouvi falar tanto dessa série aí, mas então, pra assistir. O que é basicamente esse personagem, o personagem principal, que ele esqueci o nome do ator, eu deveria até abrir aqui, mas ele é um ator bem famoso. Deixa eu só abrir aqui no IMDb. O Jeremy Allen White. Esse é um carinha de olhinho azul, assim, que com certeza você já viu ele. Ele me lembra o menino que fez o X-Men no X-Men First Class, esqueci o nome dele. Sim, tô ligado. Sim, é parecido. E, então, ele é tipo um cozinheiro, um dos melhores cozinheiros do mundo, assim, e o irmão dele morreu recentemente e ele meio que teve que assumir o restaurante do irmão dele, que é tipo uma pocilga que vende sanduíche. Fudido. E é tudo zoado, assim, lá no restaurante, é um caos.
Então, tipo, muitos problemas de relacionamento de família, assim, tipo, tem ele e a irmã dele, né? E o irmão morreu, e depois tem um outro cara que é tipo. Ele chama de primo, mas acho que ele é só amigo, que era muito, tipo, um dos melhores amigos do irmão, que é meio que um imbecil, assim, e também é meio que sócio do restaurante. Então tem muitos problemas, tipo, problemas financeiros do restaurante e é muito sobre o relacionamento que ele tem com as outras pessoas que trabalham ali no restaurante. É, Uhum. Nossa, e ele tem problemas com o álcool, né? O O protagonista, né? protagonista? Uhum. Uhum. E realmente me surpreendeu, assim, muito, assim. E é tudo muito bem filmado, os personagens são ótimos, assim, tipo, tem um cara que trabalha no restaurante que a paixão dele é meio que ser padeiro, assim, então ele começa a fazer, tipo, uns donuts e umas coisas. ah, Todos os personagens, assim, são muito bem desenvolvidos, vale mesmo a pena. Os episódios são curtíssimos e a temporada acho que só tem 10 episódios. Mas Ah, está sendo muito bem falada a série. É realmente. curioso, né, você trazer, porque é muito difícil de você fazer uma obra, uma história boa sobre culinária desde que Ratatouille foi lançado, sabe? Eu pensei, a Eu primeira coisa acho, que eu pensei eu quando você me acho falou da muito culinária foi difícil. Ratatouille, cara. É Então, muito difícil, porque Ratatouille, assim, é o Magnus Opum. O Ratatouille não. Eu sinceramente nunca vi o Ratatouille. É, mas, Pô, mas é nossa um senhora. prato. O Ratatouille é um prato que eu gosto muito. Eu adoro comer Ratatouille, porque é um prato tu tem que vegano. assistir, cara, porque é a origem do prato A Ratatouille. origem do prato é Ratatouille. É The Origin Story, Tots. Cara, Ratatouille é muito bom. Na moral, Ratatouille é muito bom. Ratatouille Eu é muito bom, acredito, é eu muito bom. acredito. E, inclusive, um filme que acho que eu acabei nunca citando aqui, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Ah, isso aí tá na minha lista de assistir faz muito, uma muito piada logo. fantástica com Ratatouille. Ele faz uma paródia de Ratatouille no meio do filme excepcional. Esse, Inclusive, é um filme muito bom. Só vou deixar a indicação esse aqui filme por tá cima. no. Eu acho que eu vi ele no Netflix Tá no esses Oscar. dias. Tá no Oscar. Desse ano Não, agora? acho que não. Sim, tá no Oscar desse ano. Tá concorrendo a melhor filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é bem legal, bem divertido Eu tô pra assistir e esse muito e bem Glass feito. Onion, que Glass Onion é muito bom. é a Como continuação o Tots do falou que Lighthouse, que ele basicamente. assistiu bastante série ruim nas férias, eu assisti bastante filme nas férias. Hum. Não posso dizer que eu assisti bastante filme ruim, porque eu sou bem seleto quanto a assistir filme. Eu só assisto se é ruim pra eu dar risada, tipo Crepúsculo. Eu acho que é bem difícil eu achar, assim, dizer filme... Nossa, esse filme é péssimo, esse filme é bem ruim. Eu sou muito mais... Saca, É, pra mim é aberto, facinho. assim, porque é muito difícil eu não tirar algum entretenimento do filme, por qualquer razão que seja, sabe? Então, Ah, é muito difícil eu falar, não, esse filme é uma bela bosta. citando por cima, nessas férias assisti Avatar 2, Ah, ah, que é um filme já feito, é um filme longo já feito. É um filme já feito. Ele não é ruim, eu não achei eu ruim. assisti o remake O de Avatar, problema, você podia ter falado. quando eu saí do cinema, ele é que nem The Last of Us Part 2. Quando você acaba ele, você tem uma sensação de, pô, que massa que foi isso. Aí conforme vai passando o tempo e você vai pensando um pouco na história, ela vai decaindo. Tu vai pensando, putz, mas não faz muito sentido. Tem umas coisas ali que são meio. Ah, deixa eu ver. Falando, viu um Assistiu o tópico? Glass Onion que tu falou? Eu É, não assisti ainda, eu tô pra assistir, mas tipo, que é tá bem na lista divertido. junto com o Everything Everywhere All at Once. Então, É bem divertido. Mas de filme que eu trago aqui, eu trago Lupin terceiro, ou primeiro. Que antes eu tava comentando em off com o João, eu tava no Twitter e apareceu uma cena desse filme, é um filme em CGI. E tipo, pô, uma cena muito bem animada mesmo. Eu fiquei, caralho, eu nunca vi esse filme. E aí era do Lupin, que o João já comentou em outro pausa pro café da trilha sonora dele, né? que é fantástico, Lupin, incrível. Recomendo de novo. Lupin terceiro, que é um mangá baseado em Arsène Lupin, que seria tipo um tataraneto do Arsène Lupin. E aí tem esse filme, Lupin terceiro, o primeiro, que é um filme em CGI, meio que é uma história fechada, você não precisa. Todos os filmes do Lupin você não precisa ter assistido outra coisa pra assistir. E ele é muito, muito divertido, porque é tipo. Ele me dá uma vibe muito Indiana Jones, porque tem pessoas atrás de um artefato místico contra nazistas, basicamente. Essa é a premissa do filme.
E tem uma das coisas, um dos plots mais inusitados num anime que eu já vi na minha vida, em que certo momento tem os nazistas procurando esse artefato do filme e eles estão procurando para entregar para Hitler na década de 80. A década de 80 ou década de 60. Aí você pergunta, mas Hitler morreu nos anos 40. Supostamente, Hitler está vivo no Rio de Janeiro. Segundo esse filme. Eu comentei com o Otávio, Tossi, que isso aí é um episódio, a deixa do episódio, mais um episódio para as teorias da conspiração, né? Mas é muito divertido esse filme. E Lupin, inclusive, deu origem a uma cena, o Tots vai conhecer mais, de Persona 5. Persona 5 tem aquela abertura em que o protagonista tá correndo pra câmera e tem um ângulo dele correndo. É uma referência a Lupin. Ah, nossa. Lupin que criou o artista que fez, no caso. Eu acho até que foi o primeiro filme, porque nesse filme, na abertura, tem uma abertura mostrando os personagens e tal. Tem essa cena, eu fiquei, caralho, eu já vi isso daqui em algum lugar. E dito e feito. É igual o bike slide do Akira. É igual o Bike Slide Tekira, é uma cena tão icônica de um anime que depois é replicada em múltiplos outras mídias, né? E tu, João, o que nos traz? Bem, O que você assistiu, cara? deixa eu sair justo, Otávio. Eu não tava engatando coisa aqui, filha da puta. Na verdade, eu tenho um engate pra fazer. Só que não é com o Lupin, é com assistir coisas. Vocês estavam falando dos filmes da Netflix e tinha recentemente dado essa treta, né, da Netflix, que eles já tinham dado a notícia, eu acho que foi no fim do ano passado, que eles iam acabar com o compartilhamento de contas. The 100 acabou! No Brasil Só que esse negócio estava para entrar em vigor até, sei lá, março, em sua Fora do Brasil. totalidade. Pois é, então, foi o que eles depois remendaram, né? Depois, eles soltaram uma declaração falando que, não, isso aí era só pro Chile, para não sei quais outros países aqui da América do Sul. O Brasil não vai ainda sofrer essas modificações e tal, porque teve um backlash enorme da comunidade, muita gente cancelou a assinatura e tal, pelo menos aqui dos brasileiros, e não sabemos se a Netflix voltou atrás, então tá nebulosa essa situação ainda, porque o pessoal não gostou nem um pouquinho dessa história de não compartilhar a conta, né? A ideia de Jerico, cara, a cada 31 dias você tem que logar na rede Sim. da pessoa que é dona da conta. Então, tipo... Na rede, lembrando que é a rede da pessoa. É um Se negócio viajando, estúpido. Eu adorei que o Duolingo fez uma resposta que é tipo, você pode usar a nossa conta sem ter que voltar pra casa da sua família tóxica todo mês. Meu Deus. É isso aí, né? Mas assim, isso aí tem cara de executivo que pensa, eu tenho uma ideia genial. Não, isso aí tem cara daquele template lá, né? Que o pessoal tá em reunião e um deles é arremessado pela janela. Ah, sim. Que tal a gente deixar as pessoas compartilharem senha, daí o executivo joga a pessoa pela janela. Mas a própria Netflix já no passado também já fez piada com os outros por eles poderem compartilhar a conta, né? Então, tem o eterno print do tweet de 2017 que é amor é compartilhar a sua senha. Então. O amor está morto, aparentemente. Né? O amor é ganhar likes, não interessa. Não interessa o conteúdo. A gente vai esvaziar o conteúdo disso aqui. Muito foda, né? Eu não sei como que vai seguir, né, essa treta e tal, porque eu basicamente tenho uma conta que é adjunta da minha irmã. Na verdade, a conta é dela, né? Mas ela, como ela fez um usuário pra mim, porque ela tava pagando uma conta pra 4 pessoas. E beleza, eu raramente uso, porque eu não costumo assistir muito seriado, assim, ou filme da Netflix, é incomum. E quando eu assisto, geralmente assisto com ela. Mas, caso a Netflix resolva dar uma de Skynet e se corromper por total, eu vou me lançar ao mar. Meu amigo, eu já me lancei esse mar faz muito tempo. Por isso que eu gosto de One Piece. Por isso que eu gosto de One Piece. Vou me lançar mais a fundo ao mar, porque eu já Por isso que eu gosto de One águas. Piece. Por isso que o One Piece é muito bom, cara. Isso aí. Fica o lembrete que a pirataria não é de todo imoral. Muito pelo contrário. Ela não é imoral. Mas e como isso tudo se relaciona com a sua leitura mais recente, Tots? De maneira... Eu ia dizer de maneira nenhuma sobre os piratas, mas sobre ser imoral até que
Até que é uma boa. Não sei, o que vocês acham de livros em que os personagens têm moral questionável? O Livro? famoso, os personagens não são preto e branco, são todos cinza. Eu acho Se for bem livro. executado, eu acho Eu vou ok. falar bem verdade. Livro, pra mim, é muito mais fácil de digerir do que série. Se eu assisto uma série em que o protagonista é. Não, você não tem como gostar dele, ou a moral dele é muito questionável. Eu assisto com, sabe, um certo receio. Não, eu não consigo. É muito mais difícil quando você tá visualizando a pessoa fazer aquilo, saca? Eu acho que no livro, principalmente se é em primeira pessoa, você meio que vira um cúmplice desse personagem, sabe? Eu sinto assim, você vira um cúmplice daquele protagonista e tá ali fazendo coisas supostamente imorais junto Então, com por ele. isso que você acha que é mais fácil digerir Eu uma acho que é. literatura? Acho que é eu, né? Sim, sim, sim. Não, eu achei interessante porque se você pegar uma obra que teve adaptação para grandes telas, né? Como diz. Não é grandes telas não, né? Porque faz referência ao cinema, mas teve adaptação para seriado. Eu Uhum, diria que as minúcias da literatura costumam ser assim mais contundentes, né? Apesar de você estar uhum. vendo o que o personagem está fazendo num seriado ou no filme, no que for. Geralmente o livro tem mais densidade e acaba conseguindo desenvolver mais as motivações do personagem, né? É que Espera-se, pelo menos isso. isso é uma coisa muito pessoal minha que eu vejo da tradução de livro pra série e filme, que é tipo, um filme, se o personagem literalmente fala, eu estou me sentindo triste porque você fez isso, é expositivo, né? É muito difícil de você. Você tem que contar com atuação, você tem que Sim, sim. contar com uma forma inteligente de contar aquilo para não ser forçado. Num livro, você tem a liberdade de falar como aquele personagem se sente, não sendo tão expositivo, e muitas vezes, né, nesse trabalho, você acaba conseguindo descrever algo que o leitor sente, sabe? Tipo, colocar em palavras. Eu acho que, tipo, isso é a maior sacada de um livro. Conseguir colocar em palavras aquilo que outras pessoas sentem. Então, por isso que eu acho que é mais fácil. Sim, só para contextualizar, o É que a livro gente fugiu um eu pouco aqui. comecei, o livro em questão se chama A Pediatra, que é um livro da Andrea Del Fuego, que é brasileira, apesar do sobrenome Del latino. Fuego. Del Fuego. E a protagonista desse livro é meio que uma espécie de anti-heroína, assim, uma pediatra que não gosta muito de criança, não tem muita paciência, tem pensamentos um pouco não ortodoxos sobre várias coisas, não gosta muito dessas, sabe, essas coisas de parto, Humanizado. não, aquele parto natural em casa que você faz com, com a doula. Acho que é Coisa assim. Pois humanizado. é, É isso o humanizado. nome? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu acho que é. Eu acho. É que É tem, porque tem vários nomes. eu tenho um amigo que teve um filho recentemente e ele falou que seria parto humanizado. E daí ele descreveu exatamente isso aí. Então Uhum. ela tem uma opinião muito negativa sobre esse tipo de coisa, assim. Ah, mas o que eu acho interessante é que, como o livro é na primeira pessoa, tem um pouco isso do personagem parecer bastante honesto. Tava até falando com o Otávio antes. O personagem Uhum. parece muito honesto com o leitor sobre as atitudes dela. E eu acho que normalmente quando livros contados em primeira pessoa tem uma tendência geral do personagem ser tipo um bastião dos bons costumes e da moral. Uhum. O personagem ou o personagem não expõe as coisas ruins dele, ou o personagem não é profundo o suficiente e não tem pontos negativos, né? Que é o que você mais encontra em, sei lá, livros de jornada do herói e tudo assim, né? São livros em que os personagens não É têm que ele não pode ser malvado, né? As pessoas têm que é, se identificar com ele. só as coisas boas, né? E eu acho que é muito interessante esse livro, é isso, é você se identificar com os traços ruins, né, ou que a sociedade normalmente vê como ruins, ou coisas que a maioria das pessoas pensam, mas ninguém coloca para fora, ninguém demonstra porque são coisas que não são muito bem vistas socialmente. Então isso eu acho que não se vê tanto assim nos livros e acho que é isso que torna esse livro muito bom. Você já terminou o livro? Ou tá Já, lendo? já. É super curto. Ele é escrito.
também de uma forma muito rápida de ler. Os capítulos são muito curtos também. Então, Eu tenho uma revelação aqui, porque eu fui pesquisar agora André del Fuego e esse mundo está muito conectado, meu amigo. André del Fuego é escritora de um dos meus livros favoritos da adolescência, Ah. que eu li muito jovem mesmo, que é Sociedade da Caveira de Cristal. nunca ouvi falar. Esse livro eu penso em algum dia trazer para um clube do Nossa. livro flashback para mim, no caso, porque fez parte da minha adolescência. Mas a premissa dele é um garoto que começa a jogar um jogo em que ele literalmente entra no jogo. Ah. Uma pira assim. Isso é muito episódio de seriado. Agora você consegue entender por que na minha adolescência era um livro fantástico, né? Só que eu nunca ia esperar que ia ser essa escritora. É interessante. Eu não li mais nada dela também. Então não faço ideia. Mas. Muito chocado. Até porque esse livro, assim, a personagem, acho que ela fez bastante pesquisa ou teve uma assessoria boa, porque ela usa muitos termos médicos, assim, fala várias coisas que eu não tenho ideia, então realmente te faz acreditar. Parece que é tipo uma médica escritora, né? Até tipo, a gente tem um amigo que é o médico escritor, que é o Fernando, né? E acho que se fosse tipo ele escrevendo esse tipo de livro, pra mim seria, ok, é óbvio que ele sabe essas coisas, ele é formado em médico, ele exerce a profissão, mas ela, tenho com certeza que ela não é, então ela tipo realmente consegue aqui fazer aquilo que às vezes a gente lê e a gente pensa, isso aqui deve ser autoinserção, porque não tem como ela saber isso. Não, ela simplesmente foi lá, né, pesquisou ou arranjou alguém pra ajudar com isso. E outra coisa Legal. que eu também acho que vocês iam ou vão, né, porque eu acho que vocês deveriam ler, mas que vocês iam gostar no livro, é que tem um capítulo desse livro que é perfeito para um desafio do sindicato, que é o desafio do aula experimental. E ele, Olha tipo, só. é perfeitinho. Você pode tirar o capítulo e é um conto do início ao fim que cabe naquele desafio. E é um dos melhores capítulos do livro em que ela, como pediatra, se inscreve numa aula de uma empresa que faz tipo um yoga para, não sei se é bem yoga ou para mulheres grávidas. Então ela vai lá e ela se finge como alguém que não tem noção nenhuma, né? Ninguém sabe que ela é uma pediatra. Ela se inscreve lá com o nome falso e vai praticar essa aula com uma doula. Muito bom. É ouro, é ouro. Eu agora ter a obrigação de ler só porque é a mesma escritora de um dos meus livros favoritos da adolescência. Quero ver se transitou pra vida adulta. Assim, eu Inesperado. o que eu não sei se você vai gostar é isso por causa da personagem ser assim, porque teve um desafio recente que você daquele da música, você reclamou É que eu não por causa gostei dos teus personagens. Então eu não sei se você vai gostar por causa disso, porque a personagem dela tem várias, não só o dela, tem vários outros personagens no livro que são similares àqueles personagens daquela história que eu escrevi. Fazem coisas Mas é assim. que aqueles personagens me agoniavam porque eles eram burros. É impressionante. Mas é um bom argumento. Vamos ver. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que eles não eram. Acho que eles não eram burros. Eu acho que é mais a questão da moral pela qual você julgava eles. Sim. Não, mas o namorado, principalmente, me dava agonia de tudo aquilo tá acontecendo e o cara, não, tudo bem, tudo certo. Deixa acontecer. Ah, Passando de personagens pra morais questionáveis, eu tenho uma indicação no mundo do anime. O lugar que é cheio de moral questionável. Infelizmente, pelos piores motivos possíveis. Normalmente pelos piores motivos possíveis. Mas esse é um anime de família. É um anime muito divertido que eu assisti sem nenhum compromisso. Spy Family. Ele se escreve Spy X Family, mas ele só se fala Spy Family, por algum motivo. Não sei. Que é uma história de dois países, o Estalis e... Dois países que estão numa guerra fria, basicamente. E
E a guerra está acontecendo por meio de espiões para impedir que a guerra, de fato, aconteça, né? E você acompanha a jornada do Twilight, o melhor espião de um desses países, que tem como missão formar uma família falsa para conseguir se aproximar de um importante líder político do país opositor. Cujo único contato que ele teria seria pela escola da filha dele. Então é essa história desse espião tentando formar uma família. Ele adota uma criança, e essa criança, sem ele saber, ela tem um poder especial de ler mentes. Ela é capaz de ler a mente de todos, então ela sabe que ele é um espião. E ele não sabe que ela é uma telepata, basicamente. E é muito divertido, porque ela é uma criança extremamente. Ela é uma criança de 6 anos, então ela é extremamente tonta para a idade dela. Mas como ela consegue ler a mente das outras pessoas, ela às vezes consegue trapacear as respostas das coisas, sabe? Ela consegue ver o que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. E a esposa dele, que é uma mulher que ele encontra por acaso, é é uma assassina. Então, são 3 personagens que têm suas peculiaridades e nenhum deles sabe o que o outro é de fato, verdadeiramente. Os 3 formam uma família falsa e nenhum deles sabe que um é um espião, outro é uma assassina e uma telepata. Só que é um anime muito engraçado, muito bem animado e muito divertido. Ele tem uma temporada, vai sair a segunda esse ano. E eu te digo, cara, é muito divertido. O humor desse anime me pegou de um jeito que eu não esperava, sinceramente. Onde é que tá esse anime? Crunchyroll tem lá pra assistir e também nas mais diversas águas desse Porque eu já infinito vi oceano. essa personagem do cabelo Cara, rosa, que é a criança, eu já vi. A Anya, ela é muito divertida. Ela é muito divertida. Só que, assim, ele tem umas piadas muito boas e muito bestas ele quebra a tua expectativa. Tem um episódio que é aqui a gente chama de caçador o jogo, mas é queimada. É um jogo de queimada. E aí tem um garoto do outro time que ele é tipo um físico mega maromba, gigantesco garoto, e ele tem 6 anos. Só que ele claramente tem o físico de um homem adulto. E a voz dele também é de um homem adulto. Então, tipo, é muito engraçado ver. E ele consegue derrotar todo mundo, né? Porque ele, tipo, um monstro, menos a Anya, porque a Anya consegue prever onde ele vai atacar a bola. E é muito engraçado esse episódio. Então, minha recomendação fácil, assim, dos animes que eu tenho assistido. Eu tenho visto mais animes, mas eu vou esperar terminar pra poder recomendar aqui. Mas eu tenho certeza que daqui uns dias tem mais anime de telepata por aí. O plot Próximo café. me lembrou um pouco. Tem uma série, não tem? Que é um casal que é espião. É tipo isso. Senhor e Senhora Smith. Senhor e Senhora Smith é muito parecido no começo, sinceramente. Cara, essa premissa que eu tava falando do homem que adota uma menina e tal. Uhum. Alguém, eu não sei se foi você, mas há muito tempo atrás me falou dessa premissa. Eu não sei se era idêntica a essa do anime, mas era assim uma coisa muito parecida. Um homem que tava fingindo alguma coisa e por isso ele adotava uma menina, uma filha. Uhum. E daí ele se juntava com uma mulher que também tava escondendo coisas assim e tal. Então, o anime, pelo visto, é bem recente. Então, talvez a pessoa que me falou isso estivesse me falando do plot do mangá. Mas é o Spy Family. Eu tenho o primeiro Pois mangá. é. Eu não lembro quem que me falou isso, mas faz tipo mais de um ano isso. Faz bastante tempo. Tinha os senhores. O seriado era Homeland. Ah, Se eu não me engano, o casal, Esse que é os o dois são Spy Family. espiões e não sabem, no princípio, não sabem um que o outro é espião. Mas. Esses são os personagens: o pai, a filha e a mãe. os protagonistas. Os Uma protagonistas. pergunta: os países em Guerra Fria são fictícios, suponho, né? São fictícios, mas é claramente a Rússia e os Estados Unidos. É muito na cara. Mas é muito divertido. Uma recomendação fácil. Ó, aí, ó, uma espiã disfarçada. Fala alguma coisa, Seco. A saga, quando claramente ela é canon de Gêmeos. Caraca, ela é igual a Misty, cara. Ela reina igualzinho a Misty, velho. Impressionante. Porque a Misty, ela não mia, ela só faz Só um resmungo fechado. muito bom.
E tu, João, que tenha mais pra nós? Então, falando em farsas e em verdades, Ó, você tá vendo que os ganchos estão tudo os ganchos conectados. estão perfeitos, está tudo conectado, tudo foi premeditado. Eu preciso compartilhar algo que eu não sei o quão conhecido é essa atual fake news, mas eu ouvi uma fake news sobre o Lula que me deixou assim, não é possível que as pessoas estão espalhando isso agora, cara. Que foi foi o seguinte, eu não lembro se eu falei pro Otávio antes previamente. Eu falei, Otávio? Não falou qual que era Falei, fake, não falou. falei o que era. Então, aqui Pera, vai a qual é surpresa. a fonte dessa fake news? É o Zap da sua Eu família? não sei, eu só posso dizer que foi uma pessoa próxima a mim que mostrou pra uma pessoa que me contou que essa pessoa me falou isso. Nossa, Eu falei, corrente de porque assim, amigos. a minha família não me mostra essas coisas. Eu não sei porquê, mas eu não reclamo, sinceramente. Não sei porquê. Então. Mas enfim, eu não vou dizer a fake news porque isso me torna enviesado, né? Mas a notícia é a seguinte, que aparentemente o Lula está morto faz uns 3 anos e a pessoa que nós vemos é tipo um robô usando a máscara de Lula. Tipo um reptiliano Eu usando acho uma que eu máscara de tinha Lula, cara. visto. Eu não sei se você pode chamar isso nem de notícia falsa, porque não chega a ser uma notícia. Isso que é. Então, Teoria conspiratória diz que Lula que- morreu e foi substituído. essa foi a minha reação quando eu primeiramente ouvi, daí depois que eu consegui digerir isso por mais um tempo, eu consegui encontrar graça. Cara, olha isso. Tem uma outra aqui que diz que ele não só morreu, como ele foi substituído por um sósia que tem 5 dedos na mão esquerda. Olha aí. Não 4 como o presidente eleito. Eu tinha visto foto dele com os 5 dedos. Eles- E devia ser disso. Eles aprenderam com quem fez todo o processo com a Avril Lavigne, né, cara? Porque É, olha só. perceptível a mudança. Meu Deus do Eu, céu. eu outro dia recebi um vídeo que era do senhor aí falando que não se podia dizer o nome do Lula quando fazia post nas redes sociais e tudo, porque senão as pessoas estavam sendo presas. Todos os Do tipo, oposicionistas estavam sendo presos. aquele que não deve ser nomeado. Exato. Era tipo, esse era o tom do vídeo. Ah, eu sei lá, de política eu tô tentando me acompanhar, mas é muito difícil porque janeiro foi um mês Nossa, eu complicadíssimo. depois da eleição eu abandonei completamente. Não, tu não ouve mais o Medo e Delírio Brasília, por acaso? Nada. Cara, tá valendo a pena porque tá muito bom. Ah, sobre o 8 de setembro, eles fizeram 8 de janeiro, eles fizeram 4 episódios. Só sobre o 8 de janeiro. Esse acho De que foi o tão último surtado. foi o último que eu ouvi. Foi De um tão desses aí. surtado. Pra mim, a melhor coisa foi que os bolsonaristas que foram lá protestar, quando foram presos, todos foram obrigatoriamente vacinados contra a Covid. Isso foi incrível. Ai, o suco de entretenimento. Tá, nossa, agora o João me deixou com uma deixa fodida aqui agora. Como é que eu supero? Como é que eu consigo? Bom, falando em robô, tem um jogo que foi uma parada maluca. Eu cheguei em casa e fui assistir, tava tendo anúncios da Xbox, o que eles estão trabalhando, o que vem por aí. E aí eles fizeram algo chamado que é um Shadow Drop, acho que é o nome, que eles basicamente anunciaram um jogo que se chama Hi-Fi Rush. E tava mostrando o trailer, pô, um jogo muito bonito. O estilo dele é bem história em quadrinhos, sabe? O estilo artístico. E é um jogo que é um jogo de ritmo que você pode lutar dentro do ritmo do jogo ou não. Tipo, você não é obrigado a lutar no ritmo. Mas eles foram mostrando, tava vendo com a minha namorada e ela comentou: Nossa, parece que tem bastante coisa pronta do jogo, né? Que eles estão mostrando esse trailer faz um tempo. Será que lança logo? Aí apareceram os criadores do jogo e falaram: Daqui 2 horas o jogo tá disponível. Valeu e até mais. E foi isso, eles literalmente lançaram o jogo no mesmo dia que eles anunciaram. E ficou disponível na Game Pass, eu baixei, joguei e tive terminando ontem, acho. É um jogo bem divertido de robôs. Essa é a minha deixa. Deixa eu engato. Mas ele é muito, tipo, visualmente muito bonito. E um jogo bem curto, assim, tem umas 10 horas de duração do jogo.
E foi um jogo que, pra mim, ele foi aquele jogo que, tipo, toda noite eu jogava uma fase. Tipo, nessa pequena dose. Porque as fases dele tem, tipo, de meia hora a 1 hora de duração. Então eu ia jogando uma fase e assim eu pude aproveitar o jogo ao máximo. A premissa dele é que você vive nesse futuro em que uma empresa criou um projeto chamado Armstrong, que ela pega pessoas que têm algum tipo de deficiência física e substitui essa parte do corpo por um mecanismo robótico. E aí o seu protagonista, o Chai, ele entra, ele penetra nesse projeto para substituir o braço dele porque ele quer ser um rockstar. Ele tem toda uma pira assim. Só que aí ele acaba entrando numa máquina. A máquina acaba fundindo ele com um MP4 que ele tem. E ele acaba, tipo, vivendo no ritmo da música que tá tocando nesse MP4. Então, tipo, tudo ao redor dele. E isso é muito impressionante. Todo o cenário fica se mexendo no ritmo da música. Tipo, eu só consigo imaginar o tamanho do trabalho que isso deve ter dado pra ser feito. E aí você descobre que essa corporação não é exatamente o que aparenta ser e tal. Bem divertidinho, mas ele tem umas piadas corporativas muito, mas muito boas, cara. De tipo assim, tem uma hora que você tá no setor de finanças. E aí você consegue achar e-mails que o pessoal se manda, né? Aí tem um e-mail do setor do financeiro. Agradeço por todos terem entrado muito bem no projeto Corte de Gastos. Todo o setor cortou os gastos necessários. E dessa forma nós conseguimos poupar muito dinheiro e aumentar o salário dos nossos dirigentes. Obrigado pelo esforço de todo mundo. Muito Então, sucesso. tipo, muito sucesso. Tem um de tipo, tem tipo uns. Para os robôs serem mais eficientes, eu coloquei toda a minha energia nos braços e desativei as minhas pernas. Então agora eu não sei mais como eu vou sair do trabalho, mas eu estou, pelo menos eu estou conseguindo cumprir a meta. Então, tipo, tem umas coisas muito boas. E fica aí minha recomendação, Hi-Fi Rush, uma surpresa inesperada. Aqui eu já engato com a minha última indicação de videogame também, que nessas férias eu tive bastante tempo para jogar e acabei encontrando uma série de jogos de terror muito inesperado. Terror com RPG. A série se chama Shadow Hearts, mas o primeiro jogo dela não é diretamente ligado com a série. É difícil explicar. O primeiro jogo dela se chama Kudelka, ou Kudelka, como se pronunciam no jogo. Que é um jogo de terror em que você controla a protagonista Kudelka, uma bruxa, uma feiticeira, que invade um monastério porque ela ouviu um espírito chamando ela por lá e se mete em muitas confusões. E peripécias. Junto com um padre e um wannabe de Indiana Jones. Nós estamos a falar de Pode falar, Tots. qual plataforma aqui? Esse jogo em específico, PlayStation 1. Você tava jogando onde? No meu computador. Ok, Aí você no tira a sua emulador, própria sim. conclusão. Sim. Nossa, como você Não, conseguiu isso, eu Otávio? queria saber era se era Mentira, tipo- minto. Joguei no meu PSP, que daí que ele tem um emulador de PS1 dentro. O primeiro jogo, ele é tipo um RPG tático, a lá Final Fantasy Tactics. O combate dele é meio lento e tal, mas a história dele é muito boa, cara. A premissa dele é muito bem elaborada por um jogo que eu nem conhecia. E ele tem uma das peripécias mais interessantes da história. Ele tem 2 finais esse jogo. 3, na verdade. Um é meio que tipo um final idiota. Mas tem 2 finais que é baseado em você conseguir ou não derrotar o final boss. Se você perder a luta pro final boss, você acaba de desbloquear o final verdadeiro do jogo. Olha. E isso eu acho que é uma das peripécias que eu nunca vi serem feitas legal. antes na história dos videogames. E isso foi ótimo, porque pra você conseguir derrotar o final boss, você tem que grindar bastante. E eu não tava afim de fazer isso. Então foi bem divertido essa curiosidade, peculiaridade do jogo. Só que aí ele dá origem à série Shadow Hearts, que daí sim é RPG de turno e tal. E eu comecei a jogar o primeiro jogo e é bem legal, segue a mesma vibe do Kudoka, mas com outros personagens. Os screenshots Então me dão fica aí uma minha vibe meio Resident Evil, não sei se é por causa dos gráficos.
Eu acho que são os É gráficos. bem porque parecido. É gráfico bem parecido. clássico do Play 1, né? É bem parecido, mas é um jogo, um RPG super curto, cara. Pra um RPG ele tem 10 horas de duração. Então, tipo, é muito curto. Cada disco tem em média 2 horas, 2 horas e meia. E ele tem uma parada que, assim, ó. Ele tem 4 discos, cara. É uma loucura. E tem um negócio que eu me senti muito burro, mas ao mesmo tempo pensei, nossa, isso é muito prático. Tem puzzles. Ah, sei lá, jogos antigos tem aqueles puzzles de tipo, anote esse código que depois você vai ter que usar pra decifrar uma parede que tá na outra sala. E eu fazia isso, eu tirava a foto do código, só que aí quando ele chegava na outra sala, ele falava, ah, esse é o código que eu vi na outra sala, então a sequência é essa. Pronto, ele resolveu o puzzle. O puzzle é você ter interagido Cara, com o objeto certo. Exatamente. Eu fiquei, porra! Isso é uma coisa que normalmente só jogos modernos fazem, né? Tipo, isso é bem normal em jogo moderno. Caralho, isso é muito prático, né? Isso é muito não puzzle, né? Não, mas Não, pra mim é ótimo. o personagem Porra. lembra, você não precisa lembrar, né? Porra, isso é ótimo, cara. Não preciso ficar anotando isso. Tipo, acho que tem um puzzle que tu tem que lembrar o que aconteceu. Mas fora isso, cara, o resto ele se resolve sozinho. É impressionante. Mas é isso, minha recomendação, Kudoka e Shadow Hearts, uma série aí que eu não fazia a menor ideia que existia e tem me divertido até então. Quando eu terminar, é uma trilogia do PlayStation 2, eu trago o parecer final. Muito bom. João, seus tópicos finais, como é que faz aí? Vamos ver, você falou de jogos. Falando em jogos, Otávio. Falando em jogos, Otávio. Eu tenho mais uma treta pra trazer em luz ao lançamento. Quer dizer, foi lançamento ou tá só tipo, que em não early Vai Acho ser que não lançado. lançou ainda. Vai ser Então, lançado, acho que tipo, semana que vem. Early Access, porque estava no Steam. Influenciadores estão recebendo. É isso que tá acontecendo. Está no Steam o tal Hogwarts Legacy, que é basicamente um MMO do universo do Harry Potter. É um MMO. Não, é um RPG, de mundo É um aberto. RPG? Eu jurava que era. Ah, então é RPG mundo single aberto. player, Tá. né? Por isso que eu achei que ia ser MMO, tá. Mas enfim, basicamente o pessoal estava bombardeando a página do jogo com reviews e tags, e colocando tags no jogo como transfobia e não sei o que, e pipipipopopó. Obviamente por causa das contínuas tretas com a J.K. Rowling, que aparentemente ela criou o universo, mas aparentemente ela não tem nada a ver com o estúdio, tipo, o estúdio lançou o jogo e tal. O jogo não tem nada a ver, mas ela continua ganhando dinheiro em sim, cima desse ela jogo. A vai propriedade é receber dela. royalties em cima do negócio, e é basicamente isso, né, e tal. E daí eles fecharam pro público conseguir postar tags e tal, porque estavam colocando umas coisas bem pesadas no jogo, e estavam bombardeando com reviews. Eu tô com meus colegas trans nessa aí. Se foda esse jogo. Tipo, eu tenho sorte porque esse tópico faz a gente entrar de novo naquela história, né? Como ou quando você deve separar o artista O da artista da obra, né? obra. Porque apesar de eu ter gostado muito de ler Harry Potter na adolescência, tá, hoje em dia, tipo, não tanto assim. E os filmes já foram assistidos e tudo mais, e apesar da Warner ainda estar tentando tirar leite desta vaca, né? Com 3 filmes do Animais Fantásticos. Eu não sei se mais alguma coisa ainda vai ser do Harry Potter, mas assim, esse jogo não é algo que eu tenho vontade de jogar, então eu não me sinto em dilema nenhum, já que eu não vou dar dinheiro pra ninguém, né? Já que eu não vou jogar esse jogo. Mas daí eu pensei na questão, tá, mas tipo, e se eu quisesse jogar esse jogo? Eu jogaria? Eu não sei, eu acho que talvez provavelmente jogaria. Não sei se eu piratearia o jogo ou alguma coisa, mas eu provavelmente jogaria. Eu, sinceramente, o que me irrita mais nesse tipo de situação é as pessoas que fazem o gatekeeping, que tipo, ficam julgando as pessoas que vão jogar. É a pior tipo, parte disso aí, né? você não pode jogar porque ela é trans e ela vai ganhar dinheiro nisso. Ok, se você não quer jogar porque você acha que é ruim dar dinheiro pra alguém que tem opiniões transfóbicas, ok, você tem a liberdade de não jogar e você tem a liberdade de falar mal do jogo e o que você quiser. Você não pode julgar alguém por a pessoa querer jogar o jogo. É que é foda porque nessa situação tem mais coisas em questão, né? Porque, tipo, os desenvolvedores do jogo tentaram salvar esse jogo o máximo que eles puderam. Ela não tá envolvida diretamente na criação desse jogo, pipipipopó. E, tipo, pô, cara, essa galera trabalhou nesse jogo por anos. Pois sim, o jogo foi adiado até. Estúdio, né? O jogo já era pra ter lançado, ele foi. Eu conseguiria Tem pessoas que entender trabalharam, o review né? bombing se ela tivesse ativamente ali trabalhando no jogo e mais ainda se ela tivesse
colocando esse tipo de opiniões transfóbicas no jogo. Então, Só que, pelo que eu entendo, vai ter. É que, tipo, tem que esperar o jogo sair. Às vezes o jogo tem Sim, até sim. alguma coisa a respeito disso, saca? Isso eu acho complicado. Eu respeito muito quem não vai comprar, quem se sente pessoalmente atacado pelas coisas que a JK fez, né? Mas, assim, sem E faz. brincadeira, uma das coisas que eu achei mais engraçada disso tudo é que tem aquele Twitter, o Can You Pet the Dog? Você pode fazer carinho no cachorro. E aí, né, eles não fizeram absolutamente nada. Não divulgaram. E ele é bem famoso por receber cópias antecipadas do jogo e divulgar se você pode fazer carinho no cachorro, no gato, na zebra, o que No quer que seja. animal em questão. No animal em questão. Mas a Warner Brothers achou de bom tom fazer um tweet e marcando quem Pet the Dog, dizendo sim, você pode fazer carinho no Oh, cachorro em Deus. Hogwarts Legacy. Eles se desmarcaram desse tweet, maluco. E Ah, foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi na minha semana. Porque, tipo, tá lá o tweet e tá, tipo, tá em cinza a marcação que estaria em azul. Porque eles se desmarcaram. Porque, tipo, redacted, né? isso achei, tipo, de mau tom. Tipo, querer usar porque a conta é bem famosa. Acho que a gente até No discutiu caso, o uma mau tom vez. foi do lado da Warner Bros. A gente já discutiu uma vez que tinha jogo que tava fazendo isso só pra ser divulgado por essa Sim, conta, eles né? colocam às vezes cachorro ou gato no jogo só pra ganhar a Só pra. visibilidade que essa conta oferece com o Twitch. Inclusive, não comentei antes, mas Hi-Fi Rush tem um gato robô que te acompanha o jogo inteiro. Eu vi no vídeo. Mas é a pergunta: você pode fazer carinho no gato robô? Você pode brincar com ele no sofá. Ah, tá. Melhor ainda, né? Você pode brincar com ele e conversar com o gatinho. É muito engraçado. E em dado momento do jogo, você joga como gatinho. E é um E faz um dos trabalho melhores. melhor do que o tal jogo do gato, no fim das contas. Stray. Hum, eu não posso Fica pra dizer. vocês que jogaram aí, né? Fica pra. Talvez. Muito que bom. Temos uma última pauta aí, João? Eu tenho uma última pauta, e como fica por último, encerramento é uma coisa muito triste, né? Eu trago uma notícia triste aqui pra nós. Não é bem notícia, né? Porque já se passaram alguns dias, Encerramento é uma coisa muito. mas é sobre a morte da Glória Maria, né? Que foi, pra mim, pelo menos, foi assim, um choque. Assim, sempre que eu abro notícias de manhã, geralmente Twitter, seja onde for, alguma página, o coração assim, já dá um pulo quando você vê só uma imagem sem julgar o que tá na manchete, né? Então, quando você vê a imagem, você já pensa, porra, a pessoa morreu e tal. E no caso da Glória Maria, foi mais ou menos assim. Eu não cheguei a ver, tipo, uma manchete, nem nada com o nome dela ou com a imagem dela. Eu só vi um tweet em tom meio melancólico, já eu nem lembro qual que era a mensagem, mas era uma mensagem assim meio triste que me deu a pensar, tipo, poxa, será que aconteceu alguma coisa? E horas depois eu fui, porque eu não podia verificar com o que eu tava fazendo na hora. E algumas horas depois eu vi mais uma pessoa postando coisa e eu falei, meu Deus, gente. Daí fui atrás de ver e descobri que ela tinha morrido, porque ela tava com um câncer, que eu nem sabia, inclusive ela tava com câncer no pulmão, que deu metástase e já tinha alcançado o cérebro e foi. E Não foi. deu. Ela já tinha alguns anos, vários anos atrás, tido um problema com um tumor ou com câncer que depois Eu não sei ela se foi ficou um essa tempo mesma coisa. fora e voltou, fez É, tratamento e mas voltou. a notícia que tem é que esse câncer, o de pulmão, pelo menos, ela tinha desde 2019 e estava em tratamento e tal. Eu descobri isso tudo depois que ela morreu, não lembrava disso. Eu lembrava que ela tinha sido afastada, mas não lembrava por quê. E não sabia que estava assim, né, a situação. Acho que também ela não quis divulgar e tudo mais. E isso me lembrou muito a morte do ator do Pantera Negra, falar bem a verdade. Foi uma morte Chadwick surpresa, Boseman. assim, né? O Chadwick É, Boseman mas o Chadwick Boseman foi. escondeu mesmo, né? Ele Pois não. é, mas assim, Ninguém sabia eu não mesmo. sei se ela o do pulmão ela não escondeu, né? Mas acho que a situação como tava agora no final, não sei se foi mais ou menos assim, porque eu fui pego de surpresa nos dois casos. E na do Chadwick Boseman, a questão é que tinha tido acho que postaram uma foto, alguma coisa dele, em que ele tava, né, muito magro. Daí o pessoal Muito, fazia piada, mas e é tinha porque o gente pessoal não falando, sabia, zoando né? e tal, e zoaram de, como é que o É, Pantera porque Negra vai ninguém defender o sabia que ele Wakanda, tava assim, com e tal. câncer terminal, né? Sim. Sim, claro, foi assim, foi péssimo, mas, tipo, Uhum. é brabo, né, cara? É brabo essas coisas. A Glória Maria, eu lembro dela no Fantástico, mas como faz muito tempo que eu não assisto TV Globo ou televisão no geral, né?
Eu já não tinha, tanto que até na hora que vi a notícia que falaram, eu fui pesquisar, daí, sim, a repórter, ela era uma boa repórter, cara. Sim, Uhum. eu fiquei assim, me Ela, bateu uma vibe assim, mesmo quando eu tive a notícia do Jô Soares, sabe? Que a é, gente tá Sim. perdendo várias personalidades Icônica, eu, né? jornalísticas importantes do Ela é Brasil e muito. icônicas, Ela também era super icônica, porque eu acho que foi uma das primeiras, se não a primeira mulher negra de muito sucesso Eu, no eu ia jornalismo dizer isso, brasileiro. foi na minha lembrança, acho que foi a primeira vez que eu, quando eu era bem criança, assim, via Fantástico, a primeira vez que eu vi, acho que uma jornalista, uma repórter negra. uma Âncora, âncora né? negra, né? É, âncora ainda. E ela, Uhum. e outra coisa é que passaram, tipo, sei lá, desde que eu era criança e via ela, passaram, tipo, 20 anos e ela continuava com a mesma cara, parecia que não envelheceu um dia. Sim, sim, Aí eu nossa lembro, senhora. e eu lembro que um dia eu Eu acho que descobri que ela tinha, na altura, era tipo, sei lá, 61, 62 anos, algo assim. E eu lembro que eu fiquei tipo, o quê? não, ela não, Não não, não acreditava. aparentava nem de longe a Não. idade dela. Que eu, inclusive, não vou dizer quando. Você consegue facilmente descobrir a idade dela se você procurar no Google. Mas teve uma entrevista no Porchat, eu acho que ela deu, que ela tava com mais algumas personalidades e tal, que estavam mencionando, por alguma razão, estavam discutindo morte, assim, tal. E ela falou: eu quando morrer não quero que coloquem na minha lápide, morre a mulher sem idade, ou sem alguma coisa assim, porque pra mulher é uma coisa mais delicada, né, essa questão da idade, já que elas são super cobradas. Só ver assim Ser jovem. o quão cosmético, o Pera, quanto cosméticos desculpa, são empurrados para as mulheres, ela né? não queria que colocasse a idade, é isso, na lápide? Ela não queria que colocasse a idade. E teve alguns portais de notícias que respeitaram, mas a maioria Hum. não, né? A tal É. matéria morre aos X anos, jornalista tal. Sim, óbvio, né? Ah, a que eu vi não dizia, quando eu vi. Teve uma que, acho que o da TV Cultura, que eles postaram, não dizia, só dava estrelinha de tipo morte, o ano que ele morreu. Mas tipo, Ela Estadão, entre outros, é postaram. foda, né? Porque, como o Tots falou agora, estão falecendo os grandes ícones, né? Década de É, é uma, é 80, uma, é uma 90. passagem de troca de geração, assim, né, cara? Antes mesmo do ano acabar, teve, né, o falecimento do Pelé. Antes Ah, o mesmo de Pelé também. 2022, também baita foda ali, que também morreu de câncer, né? Que também teve um monte de merda a respeito da morte dele, né? Que, tipo assim, o Pelé, ele tinha seus problemas como pessoa, né? Igual Ah, todos têm, né? Quase. Pode-se dizer que ele talvez não tenha sido um pai exemplar. Mas, tipo, cara, o que ele representou pro Brasil e pro futebol é indiscutível. Ele Sim. literalmente transformou o Brasil no país do futebol. Então, né, teve toda aquela treta que nenhum dos jogadores lá, dos mestres da Copa, foram no funeral dele. Cara, tipo Uhum. assim. E eu vi um texto sobre como. O texto falava de brasileiro, mas eu não acho que é só do povo brasileiro. Tem a mania de esquecer de enterrar os seus ídolos enquanto eles ainda estão vivos, sabe? Colocando o Pelé como exemplo disso, né? De tipo, você não sabia mais o que o Pelé estava fazendo da vida. Descobriu-se que ele estava doente recentemente, ok, daí ele voltou a aparecer por causa da Copa. Mas era isso, ele aparecia nos anos de Copa e depois disso o cara ficava desaparecido, ninguém se importava em falar mais sobre ele, então era literalmente como se ele já tivesse morto muito antes do que ocorreu, né? Ele era Eu também como. criticado por não defender. Tipo, quer dizer, ele é criticado por posição dele durante a ditadura, de não ser contra o regime o Uhum. suficiente. Ele é criticado por não ser lutar tanto pelos direitos dos negros Dos o negros. suficiente. Uhum. E eu recomendo muito Não militou o Não militou o suficiente nessa. suficiente. Co- Basicamente isso, né? ah, inacreditável. Mas tem um episódio muito bom do Copa Além da Copa, que eu já recomendei aqui várias vezes, e eles fizeram um especial sobre o Pelé. E eles fazem assim, uma visão geral sobre a carreira dele e eles tratam desses assuntos. Por exemplo, Pelé foi ministro do esporte, né, do governo do Uhum. Fernando Henrique Cardoso. E eram coisas que eu também não sabia, né? Mas ele, na altura, teve posições e atitudes que eram coisas que só hoje em dia estão se discutindo, ou nos últimos, sei lá, 5 anos, com relação aos negros. Então, tipo, ele estava muito à frente em alguns aspectos e ainda assim era criticado, sabe? Mas é muito tipo, não fez o suficiente pra mim, né? Pra mim
Na minha opinião, isso não foi suficiente, só que... Eu acho que é muita. Eu não sei se chega a ser bem hipocrisia a palavra, mas beira um pouco isso. A pessoa, assim, no meio normal, tipo, civis como nós, né, vamos dizer assim, Uhum. não celebridades, é muito fácil você cobrar posicionamento de alguém que tem muito engajamento e muita visibilidade, né? Sim. Porque não é você que está se expondo, você quer que a pessoa faça uso do poder de imagem dela Sim. para engajar com alguma coisa que é do seu interesse. Que, claro que pode ter boas intenções esse interesse, mas a pessoa tem que viver a vida dela, né? A pessoa não é um mártir por aquela Sim. causa. Não sei, outro dia eu tava vendo também um documentário sobre o Michael Jordan, que tem, acho que é no Netflix, e é um documentário excelente, assim, goste ou não de basquete, né, essas figuras que o Michael Jordan é o Pelé do basquete, né. Uhum. Então, eu sempre acho muito interessante ver como é que são essas pessoas, né, e como ser o melhor do mundo, ser a referência afeta a vida delas. Recai, né? E ele tem uma hora que ele fala sobre a cobrança que ele também tinha. E tinha uma época que tava tendo tipo uma eleição pro Congresso lá. E estavam cobrando ele porque tinha os dois concorrentes do estado dele, um era republicano e um era democrata, né? E o republicano era um cara notoriamente racista. E tinha o outro, que eu não lembro se era negro, acho que era negro o outro candidato, que era o democrata. O democrata. E estavam cobrando ele pra ele apoiar publicamente. E ele não quis apoiar publicamente. E daí criticaram ele porque estavam dizendo que porque não quer perder dinheiro de patrocínio e por isso não tá publicando, né? Não tá apoiando. E aí ele falou que ele tipo, eu não lembro se ele disse se ele votou, acho que sim, acho que ele disse que ele votou e que ele até inclusive mandou uma doação pra campanha do cara, pro democrata, Uhum. mas ele não quis declarar o apoio público. E Certamente 100% no direito dele também, né? Exato. E eu fiquei pensando assim, ele não chegou a dizer isso, mas eu fiquei pensando, ok, imagina que você, que é essa referência e tudo, apoia esse cara, porque parece uma coisa óbvia, se você olhar a princípio, ok, um cara é racista e o outro não, né? Por que o Michael Jordan não vai apoiar o cara que não é racista? Tem um peso muito grande, né? Quando você é referência assim, tipo, crianças olham pra você como um ídolo, pessoas de todas as idades olham pra você com referência. A tua opinião pesa muito. Então, se você tá ali e apoia um cara que você não conhece bem, você só sabe que ele é o menos pior dos dois, sinceramente. Ele é obviamente o menos pior. Mas quem te garante que daqui a 2 anos esse cara não vai estar, sei lá, envolvido num escândalo de pedofilia? E daí, todo mundo vai lembrar, olha lá o Michael Jordan apertando a mão do pedófilo, olha o Michael Jordan apertando, né? Então, ele tá totalmente no direito dele, né, de não fazer... Se abster, É isso aí, Se cara. abster publicamente, pelo menos. Esse gatekeeping aí é foda, né? Esse virtual signaling que dizem também. Exato. Isso aí. Fica aqui, né, um encerramento do Pausa pro Café, refletindo sobre as perdas que temos, né, e sobre esses problemas da sociedade moderna. E é isso. Primeiro pausa pro café do ano. Provavelmente o pausa mais longo do ano. Recomendamos café com esse pausa, viu? Recomendamos. Porque é isso, né? A gente tava de férias, mas não quer dizer que a gente não tava fazendo nada. Nós paramos um pouquinho, mas o mundo não para. Muito pelo contrário. E até a próxima. Até o próximo café, pessoal. Tchau.